segundo porque é nordestina, terceiro porque é uma profissional de mão cheia. Ela tem um nível de percepção, sensibilidade, conhecimento muito lindo. Assim, é um ser humano que lida com seres humanos e capacita seres humanos a autoliderança, a liderar equipes maravilhosas. Isso é muito lindo, maravilhoso. E o tema de hoje a gente vai falar sobre isso, sobre liderança sistêmica, sobre liderança, capacitação, sobre autoliderança, a importância da autoliderança primeiro, né? Essa live estará disponível a partir de amanhã no canal do YouTube do Instituto Luciano Alves, e todas as lives anteriores estão lá. Então você pode ir lá seguir a gente e você pode assistir as lives a qualquer momento, tá? Tem um aviãozinho abaixo, convida trocentas pessoas agora para poder participar dessa live, que essa mulher vai trazer conhecimento super para a gente. É muito bom, porque a gente pode aplicá-lo não só na nossa vida, mas na nossa profissão, na nossa empresa. Sim. Esse aspecto da liderança sistêmica, né? E maravilhoso. Você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso Instagram, seja bem-vindo. As pessoas que estão assistindo as nossas lives diariamente, essa é a 35ª, né? 35 dias atrás a gente começou essa maratona da transformação, a 35ª, e a gente vai estar, na realidade, ampliando aquilo que a gente prometeu, que eram 28 lives inicialmente. Já ultrapassamos isso. Vamos aproveitar que a gente está de quarentena e vamos fazer live, vamos brincar de fazer live por aí, tá? Então, assim, um beijo no seu coração. Você que está assistindo a gente, seja muito bem-vindo. Essa é a Renata, querida nordestina, figura linda, coração lindo, que vai falar para a gente sobre liderança. A gente vai bater um papo sobre liderança sistêmica aqui, para que a gente possa aprender um pouco mais e refletir um pouco mais em relação àquilo que é esse tema que é tão importante na vida da gente, tá? Querida, muito bem-vinda à Maratona da Transformação. Eita, coisa boa. A casa é sua, a fala é sua. Vamos trilhar juntos essa jornada dessa noite, tá? Um beijo e boa live para todos nós. Amém! Eita, coisa boa, não é, gente? Muito boa noite. Muito boa noite, que alegria estar com vocês nesse sabadão. Gente, é uma honra muito grandiosa poder, de fato, receber esse convite especial. Quero dizer para vocês que eu admiro demais, né, essa densidade do trabalho do nosso querido Luciano Alves, do Instituto, né, esse impacto nacional e internacional que ele leva através dessa preparação que ele tem, dos projetos que ele direciona para o universo, né? E com muita simplicidade e generosidade, né? Nós tivemos a oportunidade de nos conhecermos lá em São Paulo, em São Pedro, no Metafórum, né? Ele teve a oportunidade de ministrar alguns trabalhos, participar de várias oficinas, e eu estava lá participando de uma formação de liderança centrada na alma. E a gente se encontrou, eu participei de algumas vivências na conduta dele, né, na condução dele lá, a gente jantou juntos, foi aprimorando esse relacionamento, né? E é um profissional assim que a gente tem muito respeito, muito carinho. E eu disse para ele, amigo, que responsabilidade, né? Caminhar junto com você nessa live, nessa jornada de transformação, porque eu acho ele assim demais, né? Eu acho ele assim, acredito que ele passa para a gente essa demanda, né? E quando a gente se sintonizou nesse tema de hoje à noite, né? A gente pensou em algo que pudesse trazer para vocês através da nossa experiência conjunta, né? E de um tema tão desafiador para nós, já que nós somos líderes, né? Quando nós não estamos na posição direcionando a nossa entrega em um cargo, mas somos líderes da nossa vida, da nossa família, do nosso trabalho, enfim, de um modo geral, a gente vai exercitando essa liderança, né? E como ele faz acontecer, e o negócio tem que ser sistêmico, né? A gente trouxe essa temática, gente, para poder dividir com vocês sobre a importância do líder transformador, né? Desse líder que tem um posicionamento sistêmico, né? Na sua condução de vida. Então, é para isso que a gente quer ter essa sintonia de vocês. Que bom receber esses coraçõezinhos todos aí, esses aviãozinhos no sabadão à noite. Quero cumprimentar a todos os seus convidados, Luciano, do Instituto, as pessoas que seguem você. Quero cumprimentar aqui a todos os nossos convidados que seguem a RL Executivo, que é a nossa empresa, no
nos seguem no Instagram. A gente tem dito que a gente tem se permitido fazer lives de excelência, né, amigo? Entregando o nosso melhor. E a gente tem Aham. esse público que Deus abençoou para estar com a gente, né? Aí direto numa sequência, né, de conteúdos dentro daquilo que a gente traz, que os convidados apresentam. Então, isso é muito primoroso, né? Então, recebam os nossos cumprimentos e a gente quer poder trazer, né? Teve até uma das nossas convidadas que falou do sotaque do Nordeste, né? É lindo, eu Trazer essa adoro esse coisa para a sotaque nordestino. Rosiane, né? Rosiane Eu disse, fico com uma né? saudade danada desse sotaque gostoso do Nordeste, né? E essa semana me deu vontade de comer feijoada. Eu fui no mercado hoje Foi. comprar tudo de feijoada. Hoje eu vou fazer feijoada. Pedi para a manhinha, mandar as receitas, Oh, vamos fazer. Ela coisa mandou boa. tudo bem passo a passo. Vou fazer essa feijoada para comer amanhã, viu? Eita, delícia, que coisa boa, né, meu amigo? Isso é bom demais. E a gente aqui no Piauí vai esperar por você, com a Cajuína, com a Maria Isabel. Você ainda vai vir ainda em 2020, viu? Vamos organizar. Bom, sim, com Delícia, certeza. né, Rosane? Pois, meu querido amigo, estamos aqui, né, à sua disposição. Você quer que eu já introduza algumas reflexões? Você quer Por começar favor, eu não sei se a gente vai trazendo... puxando. Pode começar, a gente está batendo um papo. Pode Perfeito, tocar fogo perfeito. aí. Excelente. Então, gente, falar de liderança sistêmica, né, a gente poder entender esse papel que a organização, Luciana, ela é um sistema, né? Quando a gente trabalha essa perspectiva, né, fazendo uma reflexão que a gente vai sim falar de autoliderança, de alguns elementos desse nosso autoconhecimento, e trazendo essa reflexão sobre esse contexto, né, que aqui nós temos muitos profissionais, muita gente que deseja ter algumas dicas para aplicar na sua prática, na sua atuação. Então, um dos pontos que a gente quer começar a nossa reflexão é destacando isso, né? A nossa vida social e humana, ela nos insere em muitos grupos, ela nos insere em grupos diferentes, onde a gente vai precisar, de fato, ter essa adaptabilidade, sempre lembrando da nossa essência, mas também lembrando a respeito daquilo que o meio pede de nós, né? Quando a gente olha uma organização, a gente vai ver que uma organização é um sistema, e quando a gente tem esse papel do líder, sistêmico, nós vamos repercutir esse mindset de um líder que ele tem uma preocupação com a estratégia, que ele tem uma preocupação com as pessoas, que ele tem uma visão dos processos, que ele tem uma visão desses elementos sociocomportamentais que estão vinculados ao dia a dia, né, da nossa organização. É importante esse olhar e essa repercussão sobre o aspecto holístico, né, e o quanto que esse impacto da gente poder enxergar o algo a mais, né, Luciano? Porque a gente vai falar aqui nessa noite de hoje, meu querido, sobre a importância desse líder sistêmico para não só o que é o visível, mas também para que a gente possa fazer uma gestão de alguns elementos que circundam a nossa prática, que estão vinculados ao que é o invisível nas nossas equipes, né? Porque aquilo que é previsto de um manual, aquilo que é previsto de uma integração, quando a gente encontra uma pessoa e a gente entende que naquele grupo existem as normas disciplinares, aquilo que vem no script para a gente seguir, isso é o declarável. E ao tempo que nós sabemos que existem também elementos informais que nós vamos precisar levar em consideração. Daí a importância, né, da gente poder estar o tempo todo desejando que as nossas equipes, que as nossas lideranças e que as pessoas que estejam à nossa volta, elas possam fazer a sua melhor entrega, não só se vinculando àquilo que é o básico, né? Mas entregando as coisas com excelência, entregando as coisas com o seu melhor. E quando a gente fala de grupos sociais, nós vamos entender que existe essa dinâmica das equipes, e para que as equipes tenham um funcionamento, né, preciso, diferenciado, nós vamos ter essas referências, que são as lideranças, essas pessoas que vão se destacando. E aí é onde vem, meu querido Luciano, a importância dessa autoliderança, porque em meio a um grupo social, eu vou impactar na minha liderança quando eu tenho um bom posicionamento da minha autoliderança, né? A gente fala muito, e o nosso amigo Ricardo até lançou o livro Sete As do Autoconhecimento, né? E eu me lembro demais quando a gente foi convidar alguns diretores aqui em Teresina, que a gente acompanha nas consultorias, um dos nossos diretores, ele disse assim:
Renata, tudo é auto, né? É autoconhecimento, é autoconsciência, é automotivação, né? E a realidade é essa, né? A gente vive esse mundo do auto, no sentido de que tudo depende dessa nossa autorresponsabilidade, daquilo que a gente vai entregando, né? E em meio a até um contexto onde nós estamos, Lu, a gente percebe o quão grande é a nossa responsabilidade, porque agora vem a nossa real sintonia para poder ter esse posicionamento em meio a tantas adversidades, né? Porque o líder ele já precisa lidar com essas adversidades, né? Agora, tendo essa essência, né, mais acurada, mais aprimorada, isso vai fazer valer em relação a esse contexto, né? E essa perspectiva da autoliderança, ela vem dessa nossa responsabilidade. Eu costumo dizer, quero mandar um grande beijo, Luciano, para o Alberto, que é o nosso diretor aqui de marketing do Sistema O Dia de Comunicação aqui no nosso estado, que é um parceiraço nosso. Depois nós vamos combinar uma live para você vir fazer com a gente também pelo Sistema O Dia, viu? Breve eu Vamos vou fazer sim, com lançar esse certeza. convite para você, tá, meu querido? E aí, uma das coisas, Luciano, que a gente pode, da nossa experiência prática, compartilhar aqui com esse público maravilhoso que está com a gente. Grandes adversidades que surgem no contexto das nossas organizações, dos conflitos, dessa adversidade que vem por conta dessa convivência social e humana, muitas vezes repercute, meu querido, de elementos que não são da empresa, mas de elementos lá daquela retórica familiar, de elementos que vêm de algumas coisas que são abertas e não são curadas ou ressignificadas, né? Acredito que você pode até complementar minha fala nesse sentido, né, de como esses conflitos organizacionais, eles vêm de algumas coisas que a gente não entende, não reconhece, não cuida, não cura, e aí a gente termina reverberando para o nosso meio de uma forma onde a gente limita o nosso máximo potencial e limita as outras pessoas, né? Então, para que eu possa para que eu possa me enxergar e me entregar por inteiro, eu preciso me ver dessa forma, né, amigo? A gente não pode, a gente fala inclusive disso, né, da história da banda da laranja, né? A Márcia Luz, em uma das palestras que ela ministra, falando de relacionamento, ela dizendo assim que a gente não pode querer que nas nossas equipes, na nossa vida, nos nossos amores, a gente tem a banda da laranja, a gente precisa querer a laranja inteira, né? Porque é essa completude, né, do inteiro, né, que a gente vai fazer com que a gente se sinta, né, dentro desse complemento, né, é simples, mas não é simplório, né, meu amigo? É algo que é especial e que faz com que a gente sempre queira avançar, evoluir, se melhorar, né, fazer a nossa melhor entrega, né? Então, a nossa experiência, Luciana, ela tem apontado para isso, né, para a importância de incentivar esses líderes transformadores, né? A gente na nossa carreira também como profissionais da área do desenvolvimento humano, a gente vive incessantemente investindo em nós, investindo nas nossas práticas, cultivando essa rede maravilhosa, né? Vejo você organizando atividades internacionais, roteiros para levar profissionais, executivos, líderes profissionais de diversas áreas para poder buscar esse autoconhecimento, né? Então, tudo parte desse nosso olhar, né? E aí, onde a gente precisa ter esse amor próprio, esse auto-reconhecimento, para que a gente consiga, de fato, fazer esse nosso melhor posicionamento, essa nossa presença, né? E uma das coisas que foi super legal, que a gente aprendeu e que a gente tem difundido, né? A gente está ministrando agora esse workshop, né, de liderança centrada na alma. A gente tem levado para o Brasil todo esse workshop para as empresas. E um dos pilares da liderança centrada na alma, que repercute, né, nesse ponto que nós vamos aí agregar com a visão do líder sistêmico, é a espiritualidade, né? Porque durante muito tempo a gente forjou o papel do líder vinculado ao processo, à inspiração, a orientar as pessoas. Só que agora vem um lado muito importante da composição do líder sistêmico, que é esse líder se enxergar na sua compaixão. É esse líder poder entender que, além do processo de consciência, dele ter a razão do meio que o circunda, além dele ter a noção da resposta, que é como a gente age, proage sobre aquilo que acontece com a gente, né? A gente precisa, como líder, também ter a nossa compaixão, a gente entender que a gente erra, que a gente tem vulnerabilidades, que as pessoas vão ter vulnerabilidades,
que as pessoas vão ter algumas limitações, né, meu querido? E que tudo isso faz com que a gente se perdoe e perdoe as outras pessoas. A gente eleva esse olhar da humildade, da tolerância, da paciência, para que a gente enxergue um outro muito mais além do que aquelas atitudes visíveis. Aí entra o invisível de novo, né? Porque aí eu preciso trabalhar, então, esse campo, que é a espiritualidade, né? E a liderança centrada na alma, ela valoriza esses três pilares: consciência, a inteligência emocional, a psicologia, o comportamento e mais a espiritualidade, né? Então, nossos convidados que estão nos ouvindo aqui, né? Inclusive, a Advocacia Sistêmica, ela fala assim, importantes considerações do autodesenvolvimento e do autoconhecimento. É verdade, cara. A gente só consegue entregar o que a gente tem. Se a gente cultiva coisas boas, a tendência é que a gente possa compartilhar essas coisas boas. Se a gente fica cultivando elementos limitantes, limitadores, aí é isso que a gente vai ter diante do nosso meio, da nossa prática, né? Então, essa espiritualidade, gente, nos conectando, nos aproximando desses elementos divinos, desses elementos da nossa essência, do nosso eu autêntico, né? Porque, gente, nós estamos cansados simplesmente de ambientes corporativos, ambientes familiares, ambientes dos nossos relacionamentos, onde só o ego prepondera, onde é o tempo todo mundo querendo posicionar o seu ego, né? E aí a gente vai perdendo os elementos do nosso eu autêntico, dessa força interna, desse protagonismo que a gente carrega, né? E nós que estamos aqui nessa sala virtual de evolução, de transformação, nós estamos aqui todos nesse alinhamento, né, gente? Nessa sinergia, para que a gente possa, dentro da nossa capacidade de evoluir sempre, a gente buscar fazer essas autorreflexões, a gente buscar perceber o nosso meio, né? A gente fica agora sentindo tanta falta, Luciano, do resgate da nossa vida, que era uma vida fora de casa. E quando a gente tinha uma vida longe de casa, a gente ficava sentindo a falta de dentro de casa, né? Então, quer dizer, é importante que a gente aprenda a valorizar o estado presente, né? E que a gente vá buscando essa adaptabilidade para que as coisas possam fluir, né? E a nossa experiência, Lu, ela nos traz, né, esses desafios, né? Que eu acredito que alguns dos líderes, né? Beijo para Óticas Vinícius, Campo Maior, Catiel, uma das nossas diretoras que sempre nos acompanha, e beijão para esse nosso time. Eu sou assim, toda assim, relacional, e fico mandando beijo pro nosso povo na hora da live, né? Quero pedir licença a vocês, viu, Rosiane? Claro, Já vou começar a estender esse amor também, tá, Rô? Você que gosta do sotaque do Nordeste. Então, beijão pra nossa galera que chegou depois, essa galera que tá aí com a gente, né? A gente que é da RL Executivo, nós estamos aqui nessa conexão com o convite com esse parceiraço que vocês vão seguir, que é um nobre, né, amigo do desenvolvimento humano, uma pessoa lindíssima, e a gente está aqui trocando algumas ideias a respeito dessa missão nossa de trabalhar a liderança. Exatamente, Rosane, eu estou assim, ó, uau, assim, eu já me preparei, eu estou me sentindo assim, de dentro para fora, uau, minha querida, né, Anny? Estamos nos reinventando, porque um amigo uau desse, eu tenho que estar no ponto, né, sem sempre preparada, né? Beijo, minha querida Aparecida, Martinha, Maria. Renata. E aí, meu querido, é isso, né? A gente tem essa missão. Renata, pois não, meu amigo. Um minuto. Você sabe que hoje as empresas têm uma demanda muito grande por essa perspectiva. Sim. De atitude e posicionamento de um líder sistêmico, ou seja, do conhecimento de um líder sistêmico. Eu sempre falo que as pessoas que têm um pensamento sistêmico na veia se tornam um profissional e um ser humano totalmente diferenciado. Não é melhor nem pior, mas a forma como ele vai lidar com o aspecto de liderança é algo mais coparticipativo, mais integrativo, é baseado na escuta, é baseado na decisão, não só dele, mas na decisão de um sistema que faz parte de todo o campo da experiência de uma empresa. E todo esse movimento, o pensamento sistêmico, quando olha para a perspectiva do líder sistêmico, ele traz muito o movimento da autoliderança, da autoescuta. É o líder que reconhece as suas dificuldades, é o líder que reconhece que é humano, que pode errar. Né? Isso antes era impossível de ser colocado às claras, né? Ou seja, comunicar esse movimento dentro de uma organização. Hoje as empresas, principalmente as empresas familiares, têm essa dinâmica. Uma empresa é uma organização
é uma comunidade de destinos que agrega muitos destinos e muitas histórias, né? Mas eu penso que, na minha prática, por exemplo, dentro das organizações, existe um movimento muito forte, tanto externo quanto interno de uma organização, que é muito refletido pela gestão, pela liderança, pela história da empresa, né? Então, os fundadores, consequentemente sucessores e aqueles que estão na parte de gestão e liderança da empresa hoje. E tudo isso nos remete ao movimento de um novo paradigma dentro das organizações, né? As organizações que querem a gestão dentro dessa perspectiva sistêmica e integrativa, a tendência delas sobressaírem e superarem crises e dificuldades diversas é muito maior do que aquelas outras empresas que não tiverem essa perspectiva. A gente tem uma tendência, porque é uma crença limitante, de olhar os nossos colaboradores, muitas vezes, como números, né? Eu vou em busca de números, mas o líder sistêmico traz uma perspectiva diferente. Ele traz a perspectiva de que, para além dos números, existem seres humanos. E esses seres humanos se relacionam. E cada um tem uma história. Se eu estou nesse papel de líder, eu tenho essa facilidade de olhar para os conflitos e as necessidades e demandas de organização dentro de uma perspectiva diferente, né? E eu sei que você tem esse know-how maravilhoso, eu tenho essa perspectiva de olhar muito mais dentro fenomenológico, dentro do campo das organizações, né? Para ver muito na prática, nos nozinhos específicos para poder compreender aquilo que é um conflito e gerar uma solução para aquilo, né? Mas assim, na sua perspectiva, quais são as qualidades essenciais de um líder sistêmico, né? O que é que ele precisa ter dentro dele para que ele possa ter essa atitude e posicionamento daquilo que ele faz? Excelente. Lu, você assim foi muito preciso, né? A gente acompanha algumas empresas familiares, né? E a gente sempre deixa claro isso, né? Precisamos conectar o que é a gestão, o patrimônio e a família, né? E em meio a esse processo poder mediar as adversidades, né? E eu posso dizer para você que é um dos elementos-chave que compõe essa constituição do líder sistêmico, é esse ponto que nós tratamos aqui no aquecimento da nossa fala, é o autoconhecimento, né? Esse olhar da descoberta dos seus pontos fortes, essa autovalorização, essa perspectiva de se enxergar não só nas suas habilidades técnicas, né? Nessas tão conhecidas hard skills que a gente fala no dia a dia, mas também investir fortemente nessas soft skills, nessas habilidades que possam trazer esse elo, essa dinâmica, né, de pontes, né? Para isso, além do autoconhecimento, dessa descoberta dos pontos fortes, o líder sistêmico, ele investe na sua capacidade interpessoal. É esse grande promotor de conexões. É esse que consegue enxergar mais a fundo os diferentes perfis comportamentais, né? Porque as nossas equipes, elas vão ser muito plurais, as nossas equipes, elas vão advir de histórias diferentes, de culturas diferentes. Então, são pessoas que conseguem enxergar esse âmbito do invisível e conectar com o que é o propósito, né? Então, essa capacidade interpessoal, ela faz com que aproxime mais, vincule as pessoas aos objetivos, né, que serão necessários a serem atingidos e esses resultados que são tão almejados, né, pelo nosso aspecto organização. Se a gente está numa organização, seja ela com ou sem fins lucrativos, nós vamos precisar gerar resultados. Então, esse é um ponto. Além do mais, meu querido, esse posicionamento de uma comunicação não violenta, né, de uma comunicação onde a gente é capaz de construir feedbacks, né? Aquilo que a gente chama do feed forward, que é a gente poder orientar as pessoas e dar uma ajuda na expansão do potencial das mesmas, né? É a gente poder constituir essa comunicação não violenta, onde a gente tenha um olhar da perspectiva do que é o justo, da perspectiva do que sintoniza, né, para que as pessoas elas possam criar um outro movimento, né? E o Mahatma Gandhi, ele diz uma coisa que é super legal, né? Ele diz que a gente precisa criar esse movimento, que foi uma palavra que você usou, porque, gente, sem a gente ter ação, sem a gente ter esse movimento no nosso contexto, a gente certamente não tem os resultados, né? Então, é muito importante que a gente gere essa ação, esse movimento, e com uma visão, Luciano, que a gente tem dito que
uma visão de enxergar as diferentes perspectivas, tá? Porque se eu Muito me bem. centralizo, se eu me foco apenas naquele campo de especificidade, eu deixo de olhar o que, que eu tenho que apreciar do algo a mais, né? Aí eu deixo de me adaptar, eu deixo de me reinventar, ou eu não podo, ou eu podo as pessoas dentro daquilo que elas poderiam elastecer do seu máximo potencial, ou eu não faço a minha melhor entrega ou maior entrega, né? Além do mais, a gente colocou aqui como um dos pontos para poder dividir com o nosso público, meu querido, que é o impacto dessa relação da empatia assertiva, né? O líder sistêmico, ele tem uma compreensão, né, desse plus, desse algo a mais, porque é um líder, Lu, que passeia tanto para ir, vai na escada, né? Ele acessa tanto o time, quanto ele também se conecta com a alta cúpula da organização. Então, ele tem que fazer essa intermediação, né? Entre o que está acima e o que está abaixo, né? E o Eduardo Carmelo, ele fala sobre liderança, e ele até diz isso, que a liderança é como uma escada. Muitas vezes o líder ele precisa descer para que ele possa subir cada vez mais, né? Então, é através da capacidade de poder trabalhar as conversas difíceis, as situações, né, mais complexas, e ter uma tomada de decisão, Luciano, de maturidade, né, que é uma das coisas que a gente ainda precisa crescer muito no nosso país, porque grande parte dos líderes, Luciano, que a gente acompanha, até mesmo no mapeamento do perfil de comportamento, que a gente usa essa prática de fazer o mapeamento do perfil comportamental através do DISC, do CIS Assessment, que é uma das ferramentas que a gente vê uma tomada de decisão, meu querido, impulsiva. Aquela tomada de decisão onde eu, independente de ser o meu estilo, né, para tomar decisões mais rápida, mais moderada ou mais completa, mas eu tenho aquela tomada de decisão mais impulsiva. E a gente tem trabalhado muito isso em nossas lideranças, porque isso é o contraponto, né, o outro lado que o líder sistêmico precisa ter, o ponto de equilíbrio, né, Lu? Ele é fundamental para que... por que é importante minimizar isso, gente, do ponto de vista dessa relação, dessa sintonia, né, do controle da impulsividade? Porque quanto mais equilíbrio eu tenho, mais eu tendo a ter atitudes de maturidade, né? Mais eu tendo a ter atitudes que vão ser realmente agregadoras para o contexto do negócio, das pessoas, né? E a gente tem dito muito isso, né? Constituído e incrementado esse líder transformador, que é o líder que reflete também, para fechar essas dicas que a gente pontuou aqui, que é esse líder que cuida do efeito, que ele impacta nas pessoas. Porque alguns líderes, eles têm uma visão que eles ainda estão muito preocupados com a posição e o cargo, e esquecem de trabalhar esse processo, desse movimento que você citou, onde a gente precisa lembrar do efeito que a gente gera nas pessoas. E é por isso que nós somos capazes de gerar um efeito, um legado, uma consequência, né, positiva, agradável, inspiradora, ou a gente pode, na nossa conduta, né, se a gente não admite esse posicionamento como líder sistêmico, a gente vai deixando de impactar, de criar um efeito positivo, né? Então, aí a gente tem algumas limitações, Lu, que são aqueles conflitos, o baixo engajamento, a alta rotatividade, né? Aí isso cria uma série de custos para o negócio, né? E a gente tem os custos, Lu, que são os custos visíveis, é o que a gente monetiza, a gente ancora, a gente consegue tangibilizar. Fora, meu querido, o peso dos custos invisíveis, né? Que é muitas vezes perder um talento, que é muitas vezes perder o aporte intelectual que a nossa empresa tinha anteriormente, né? Porque você sabe que cada colaborador a gente investe, a gente orienta, a empresa ela mune, né, do conhecimento e a própria retórica do funcionário, do colaborador na sua atuação profissional. Então, tudo isso são percas para o nosso negócio. E é papel, gente, nós que estamos aqui nessa sala de bate-papo, né, da gente equilibrar, Rosiane, essa balança do dar e receber, né, porque em todos os meios em que a gente está é muito importante, porque também não adianta o líder, ele achar que transformar, ele só fazer concessões, né, Rose? Foi muito importante a sua colocação, Rose, porque a gente precisa fazer esse equilíbrio do dar e do receber, né, de onde eu só acredito ou só debito, eu tendo a ter algo que não equilibra, né? Então a gente precisa se sintonizar nesse aspecto. E essas reflexões, querido Luciano, a gente deseja que o nosso time que está aqui com a gente, né, possa poder se reavaliar
perspectivas, né? E visualizar nesse caminho, como é que eu me sinto, né? Como é que eu me portava em relação à minha própria capacidade de assumir meus compromissos, como é o quão, né? Eu de fato eu cumpri com aquilo que eu me comprometi nesses últimos dias. E na retomada das minhas missões, do meu trabalho, daquilo que eu vou me predispor a fazer, como é que vai estar esse meu nível de comprometimento com aquilo que eu me dou ou com aquilo que eu assumo diante da minha palavra, da minha marca, né? Então, é importante que a gente saia daqui dessa noite com esse olhar, para que a gente possa trazer essas reflexões, para que isso vá fazendo sentido, né, dentro da nossa realidade, para com as pessoas que estão à nossa volta, porque a teoria ela é fundamental e ela ganha ainda mais beleza quando a gente consegue levar para a prática, né, meu amigo? A gente consegue fazer com que as pessoas sintam essa coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz, né? Faz sentido isso para você, meu querido guru maravilhoso? Total. É uma perspectiva de olhar muito, muito nobre, porque eu sempre falo que as dinâmicas vividas dentro de uma organização, seja internas ou externamente, elas vêm de conflitos inconscientes estabelecidos pelos seus gestores, fundadores, né? Às vezes, uma dificuldade de ser vista, de crescimento, inadimplência, turnover, qualquer aspecto que seja um movimento visível e invisível de conflito dentro de uma organização, vem justamente por esse movimento do topo da pirâmide. Por mais que os caras invistam, muitas vezes, em tecnologia ou treinamento na base da pirâmide, e não se muda a cultura interna diante daquilo que é o que faz sentido para a organização, e onde, né, muitas empresas têm produtos maravilhosos, mas não têm visibilidade, não conseguem crescer, não conseguem prospectar outros mercados, porque tem um nível de limitação muito grande em diversas outras áreas específicas. Né? Porque uma empresa sistêmica e o líder sistêmico, ele reconhece que todos os setores e todos fazem parte, que todos são importantes, né? Se alguma coisa está acontecendo na ponta do sistema, algo precisa ser compreendido e visto para que haja um movimento de mudança de mindset, mudança de perspectiva, mudança de direcionamento, de estratégia. Então, assim, essa capacidade de enxergar humanos ao invés de enxergar números primeiro, é essencial para que a gente possa estabelecer um movimento de sucesso. Eu tenho um curso de constelação organizacional, que na realidade se chama Organizações Sistêmicas e Práticas Integrativas. Né? Eu falo que organizações sistêmicas são organizações prósperas. Organizações sistêmicas têm colaboradores felizes, né? Trabalham motivados, não por um movimento apenas de ser mais um aspecto ali dentro. Ele se reconhece e é reconhecido como importante também, seja quem for e como for o campo da experiência, né? Porque boa parte daquilo que é a escolha de um colaborador, muitas vezes está relacionado a uma dinâmica da própria empresa, né? Se você tem um cara que chega no lugar de liderança e que desrespeita a história da empresa, que desrespeita a cultura da empresa, que desrespeita aquele contexto daquela cidade, que desrespeita as pessoas que chegaram antes, né? Isso vai desencadear em toda a cadeia da empresa conflito, muitos conflitos, né? Então, essa perspectiva, ela é essencial para que a gente possa, primeiro, criar uma atitude de posicionamento interno diante da minha função. E essa autoliderança, ela tem uma capacidade eu falo que são autolíderes sistêmicos, corajosos, né? Porque esse e da gente como facilitador desse campo de experiência, porque o que eu mais conheço são... por isso que essa palavra coach e a palavra consultor está tão queimada no mercado, né? Porque os recursos utilizados até então por muita gente, eles precisam ser ressignificados, porque enquanto a gente não incluir esse visível e invisível, né, que você falou muito, com muita propriedade no início, enquanto a gente não incluir essa perspectiva de que o outro é um ser humano, que às vezes ele vai chegar lá com algum problema, que pode interferir sim no processo, mas pode ser visto de uma forma diferente, né, por essa perspectiva, a gente não consegue estabelecer um movimento de ampliar a nossa consciência e gerar um fluxo orgânico
dentro do processo de organização, né? Eu conheço muitas organizações que elas têm níveis profundos de conflitos. Por quê? Porque são empresas familiares que são geridas por pessoas da empresa, membros da empresa, que dentro da organização familiar, que é um sistema maior do que a própria empresa familiar, trazem conflitos desse lugar. Quando você se dá por conta, você está atraindo, por exemplo, para a sua organização, um colaborador que vai roubar você, ou que vai tirar algo do sistema, né? Por quê? Porque ele está a serviço de algo maior, estabelecendo um movimento de mostrar para essa direção algo que eles não estão conseguindo compreender, né? E dentro dessa perspectiva, a gente tem facilitado muitos movimentos, porque as empresas familiares no Brasil hoje, elas correspondem a 89% dos CNPJs no Brasil, são empresas que estão passando por diversas dificuldades financeiras, ou estão passando por sucessões, ou estão passando por falências, ou estão passando por fusões, ou estão passando por crescimento, empresas boas, com produtos bons. No Nordeste tem muitas empresas boas. Eu conheço, tive o prazer de trabalhar na Tambaú, Indústria Alimentícia, que é uma empresa lá de Custódia, Pernambuco. É uma empresa familiar, né? Tive o prazer de trabalhar também numa empresa grande no Brasil, que é a Arroz Urbano, que também é uma empresa familiar que fica aqui em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, e tantas outras empresas que eu trabalhei. Na minha vida inicial lá, eu era um número lá na Procter Gamble, na GC Lever, na Unilever, era um número lá, né? Os caras já pegavam a gente na faculdade de administração, no segundo semestre já gerava uma injeção de lavagem cerebral, e a gente ia lá ganhar 14 salários, carro, assistência médica, mas eu era um número, eu não estava feliz, eu não era eu, né? Porque tinha líderes que dava para mim com mais um número, com mais um resultado, né? Então, assim, aquilo que você está fazendo hoje é essencial para que a gente possa refletir em que lugar que a gente está como líder, né? Líder da nossa vida, líder. A gente se torna um líder agora, por exemplo, quando a gente está comunicando o que a gente está comunicando para as pessoas, né? E de que forma que isso está chegando em mim quando eu falo isso, quando isso chega na pessoa que está ouvindo a gente agora, quando fala o que a gente fala, quando ouve o que a gente fala, né? Então, assim, o que é que você traz de experiência própria no sentido de quais são os resultados práticos dentro de uma empresa quando você implementa esse líder que olha para a espiritualidade, esse líder que é sistêmico, né? Que ele compreende que todos fazem parte. Quais são os resultados práticos que as empresas estabelecem no dia a dia quando ele tem esse líder que é treinado dentro da perspectiva? Perfeito, excelente, Luciano. Inclusive, nós tivemos um dos convidados, né? Que ele teve, minha querida Cida, Aparecida, gratidão pelo carinho, tá? Gente, deixa eu dividir assim, a minha felicidade, Lu, do que você está trazendo, né? Pela sua prática, dentre essa realidade dos clientes que você atende, que combina em muitos aspectos dentro daquilo que a gente traz na nossa profissão, né? Nós estamos aí há 14 anos nessa área de recursos humanos, tá? E a gente tem, sabe, Luciano, algumas empresas que têm se aberto, e eu posso dizer para você que a gente passa por um desafio aqui no Nordeste, porque nos polos mais desenvolvidos, os investimentos na área de pessoas, na área de liderança, na área da visão da gestão, já começaram há muito mais tempo, né? E a gente vem trazendo e sendo exatamente esse elemento do protagonismo para poder levar essa consciência profissional e empresarial para os nossos gestores, né? E a gente tem exemplos, sabe, meu querido, de empresas onde a gente começa o trabalho, onde a gente começa com vários abismos que vem desse topo da pirâmide, porque isso que você colocou, Luciano, é precioso. Tudo reflete o posicionamento da visão do fundador, do líder, do diretor, de quem está nesse comando, né? E o comando aqui como esse elemento-chave das diretrizes que a gestão, que a liderança pede, né? Então, a gente costuma dizer que os líderes excelentes, eles formam colaboradores excelentes que levam essa qualidade externa para o nosso cliente, e isso faz com que a gente gere resultados. Não adianta eu achar que a equipe, ela tem que ser uma equipe de resultado, uma equipe próspera, feliz, como você falou, engajada, se a minha liderança e o topo da gestão ela não cria esse autocomprometimento em relação a esses desafios, né? Nós tivemos, por exemplo, nesse momento agora,
acompanhando algumas das empresas que a gente tem na consultoria, empresas onde a gente tem uma diretora, né, a Mazé Cerejo, que ela até sempre acompanha, nós temos alguns líderes que aqui estão, a Mazé ela tem um grupo de boutiques aqui na nossa região do Piauí, na cidade de Paraíba, ela tem 4 lojas. E você precisa ver a forma de trabalho dessa liderança transformadora. Começa com o investimento nas lideranças e na qualificação da equipe. Né? Nós tivemos um desenvolvimento, assim que surgiu esse momento de desafio, Lu, a gente começou a se adaptar para poder fazer todas as atividades de desenvolvimento e liderança a partir da prática remota. Né? Existe um exemplo onde a diretora ela tem uma energia em alta, um comprometimento com o que se faz, com as ideias, e o time alavanca. Né? As lideranças intermediárias, elas estão com nível de crescimento e intelectualidade que repercute no engajamento do time para poder fazer acontecer, para pensar as inovações desses últimos dias de delivery, de contato com o cliente, de pesquisa de satisfação. Então, um conjunto de ações que a gente vai tendo ganhos, e esses ganhos qualificados, eles trazem resultados em aspectos tangíveis para a nossa organização. Eu posso dizer para você, Luciano, que a gente começa com empresas onde a gente tem as pessoas ainda não situadas a base-chave da cultura organizacional, com missão, com visão, com os valores que norteiam até aquilo que é a história da empresa, e à medida que começa-se o investimento em pessoas, o investimento na orientação das pessoas, na minimização dos conflitos, na preparação técnica e comportamental, no foco no cliente, aí a gente vai ter esses resultados, onde a gente começa e a gente diz que a gente tem uma empresa antes do trabalho e uma empresa depois. O que você falou faz muito sentido para mim, porque muitas vezes a gente se depara com situações, até quando eu vou fechar novos negócios, de empresas que receberam coaches ou consultores que fizeram verdadeiros estragos ou não se comprometeram com aquilo que prometeram, né? E aí, meu querido, a gente chega com todo o repertório, com a indicação dos nossos clientes. A maioria dos clientes, praticamente 100% dos clientes que a gente tem, Luciano, são clientes de indicação, de um trabalho que a gente finaliza e aí o outro indica e assim a gente vai fazendo essa rede, né? E isso é o motivo do nosso orgulho em relação ao desenvolvimento dessa seriedade que a gente leva em relação ao trabalho. E o Fábio ele colocou uma reflexão aqui, onde é que tem essa empresa, né? Onde é que a gente pode encontrar essa empresa que desenvolve essa liderança transformadora sistêmica? A gente não precisa ter o rótulo, mas são as práticas, né? Porque eu absorvo, Fábio, os elementos que norteiam esse processo de humanização e uma preparação das pessoas com foco no resultado, porque não precisa, para a gente humanizar e para a gente fazer a diferença, deixar de ter performance, né? Ao contrário, é por meio desse processo, dessa liderança que a gente consegue trazer esse resultado. Então, eu citei aqui algumas dessas empresas mais recentes, dessas práticas, né? Onde a gente começa a ter esse resultado. A gente tem empresa que a gente chega, que a gente começa a fazer a pesquisa de clima organizacional, a escuta antes de começar todo o programa de treinamento. Quando você passa o diagnóstico para o diretor, que ele está altamente comprometido com a mudança, é impressionante os resultados, né? E aí a gente trabalha esse pilar, a gente vai trabalhando a direção, trabalhando as lideranças e a equipe, é um movimento, porque não dá para a gente poder implementar uma cultura dessa liderança transformacional, dessa visão da nossa organização como um todo, e a gente se inserindo nessa parte, se a gente não tiver todos envolvidos, né? Porque nós já sabemos que nós vamos encontrar os desengajados, aqueles relutantes, aqueles que vivem na zona da negação, né? Então a gente vai fazer que estão a serviço do sistema. Isso, perfeito. Estão todos a serviço do sistema. E que tudo vai fazendo com que a gente cresça, né? Evolua, que a gente vá ressignificando esses medos como uma verdadeira escada para a gente poder apontar novos degraus. Porque um dos pontos que você fez esse resgate muito interessantemente, amigo, é a gente lembrar que liderar, a gente também trabalhar o sacrifício, como James Hunter coloca no livro do Monge Executivo. Liderar e servir. Liderança requer também sacrifício. Significa dizer que a gente não pode escolher só aqueles que estão ótimos, legais, altamente apaixonados pela empresa, pela conexão com o seu modelo de gestão, né? A gente não pode esperar só isso. E muitas vezes, Luciana, a gente tem líderes que não deixam claro, meu querido,
o que é negociável, o que não é negociável no seu posicionamento de gestão. Aí isso cria esses conflitos, faz com que a gente tenha esses conflitos, as indefinições dos papéis, as adversidades na comunicação. Aí a gente às vezes vê a confusão, né, de violência com comunicação, com conflito, e tudo misturado. Né? Aí vem o lado pessoal, que fala muito mais forte, né? Aí vem o lado que impacta diretamente, né, na exclusão. Né? Então, é todo esse olhar, gente. E o mais gostoso de tudo que a gente está falando, desse mundo sistêmico, Luciana, é a gente entender que não existe uma receita de bolo pronta, né? Porque administrar, além de ser uma ciência, é uma arte, né? Quando a gente olha a visão da administração, esse prefixo ad significa direção para. Significa dizer que nós estamos aqui, gente, diante das circunstâncias da nossa vida, diante das perspectivas que chegam para nós, para a gente poder ter essa direção. Aí, uma coisa é certa, meu querido, nós como líderes, como profissionais, que temos essa consciência daquilo que a gente deseja para nós, essa presença marcante, nós vamos entender que direção é essa, né? Porque é mais importante do que a tal da velocidade, a gente está sabendo que a gente está na trilha, na direção certa, né? Para que a gente galgue aquilo que seja importante. E a gente que estuda muito excelência, Luciano, padrão Disney, né? A gente foi fazer uma experiência na Disney, gente, para conhecer a metodologia de gestão da Disney. A gente é uma apaixonada pela história do Walt Disney, por todo o legado, Mickey Mouse, etc. Né? A gente quer dividir isso com vocês, né? O Walt Disney, ele diz, nada substitui um trabalho bem feito, e quando a gente foca na excelência, a gente entender, gente, que a gente precisa fazer tão bem feito aquilo que a gente se propõe a fazer, que as outras pessoas sintam orgulho disso, né? E ele diz, de nada adianta você ser luz se você não iluminar o caminho dos demais. Então, é bacana a gente poder enxergar que é tempo da gente ligar os interruptores das pessoas. Já chega, né, Lulu? De gente querendo apagar nossos interruptores. Nós queremos pessoas que liguem nossos interruptores. E a gente precisa acender essa chama, gente, do potencial, tanto o nosso quanto também o que a gente reverbera para as outras pessoas, né? Então, isso é muito legal. Tem uma historinha, Lulu, que eu amo, que é a historinha do escorpião, não sei se você conhece, do escorpião e de um homem, né, que estava ali no córrego, e aí tinha esse escorpião lá, e aquele homem viu aquele escorpião se afogando na água, né? Então ele vai tentar tirar o escorpião da água e o escorpião dá uma picada nele. Aí ele vai e tira assim, com o susto ele tira assim o dedo, e aí ele vai novamente ver aquele escorpião ali se afogando, aí ele vai de novo. Aí uma pessoa que estava próxima disse, mas você é persistente, você não está vendo que esse escorpião ele vai te picar todas as vezes que você for tocá-lo aí. Aí ele viu assim uma folhinha seca, e ele fez o quê? Ele pegou a folha, alocou aquele escorpião ali naquela folha e tirou o escorpião ali naquele momento onde ele iria se afogar. E aí ele virou, né, para essa pessoa que tinha feito o comentário, e ele disse assim, que a natureza do escorpião era picar, mas a natureza do ser humano é humanizar, né? Então, como nós, gente, temos uma grande responsabilidade sobre aquilo que acontece no nosso meio, sobre esse cuidado com essas interferências, né? Porque a gente tem uma tendência a uma posição de vitimação, muitas vezes, que é muito forte, né? Então, essa nossa capacidade, meu querido, eu acredito muito nisso, né? Eu sou profissional da área das humanas, e busco ter essa visão do todo, né? Porque você sabe que a gente leva isso para as pessoas, a gente acredita nisso, né? E existe esse cerne, né? Que mais do que nunca nós precisamos, como seres humanos, gente, humanizar, né? No exemplo, no amor, esse amor mesmo, Lu, de comportamento, né? Onde a gente perdoa, significa, se aprimora, né? Então, I love you, maravilhoso. Eu te recebo, eu recebo esse amor. Renata, eu recebo. a gente está já finalizando a live. Sim. Agradecer profundamente as suas contribuições, os seus posicionamentos Sim. em relação à liderança sistêmica. Perfeito. É algo que vai fazer muito, a mim e a todos nós, refletimos bastante sobre a importância Sim. desse posicionamento e atitude, né? Eu vi o Fábio perguntando antes, assim, existem organizações 100% sistêmicas? Não, existem organizações hoje que estão utilizando de recursos sistêmicos para lidar com aquilo que é essencial para uma mudança essencial
Sim. de conduta, de direcionamento e tudo mais. Aham. Faz parte de uma cultura, a gente vem de um sistema patriarcal, de empresas muito tradicionais, Aham. onde o objetivo é o lucro e essencialmente números, e a gente está começando a perceber que, paralelamente a isso, as pessoas elas também são a grande riqueza, né, de uma organização, e isso deve ser levado em consideração de uma forma muito única e importante, isso, né? Mas, assim, a minha gratidão por toda a Ave luz Maria, que meu você trouxe amigo. para a gente aqui hoje. Foi lindo o nosso Coisa boa. bate-papo. A gente com certeza vai trazer esse movimento de pensar sobre, de sentir sobre esse posicionamento que é super importante, não só para um líder de organização, mas para a autoliderança da gente mesmo, dos nossos Isso, movimentos, para onde a gente está querendo se conduzir, né? De que tipo de líder que a gente isso. é. Ou seja, com a nossa própria vida, com a nossa própria ação, isso vai, de alguma forma, refletir na nossa conduta e no nosso direcionamento lá fora, né? Gente linda, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, as pessoas novas, Amém. da Renata. Curte a nossa página, porque a gente traz conhecimentos incríveis. Curte lá a página da Renata também, que tem muito material bom. Materiais que você vai aprender bastante sobre aspectos de liderança, sobre dicas importantíssimas para que você possa ressignificar de forma muito mais breve uma determinada dinâmica ou conflito na sua organização, na sua vida pessoal também como líder. Tem muita coisa legal. Essa live de hoje está disponível lá no YouTube a partir de amanhã, e todas as lives anteriores, porque essa é a 35ª live. Amanhã vai ter a 36ª live com a Fabiana Quezada, advogada, vai falar sobre advocacia sistêmica, às 19 horas aqui com a gente, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês que vem acompanhando. Beijo, meu querido. Foi uau. Estão assistindo as nossas lives no YouTube depois. Gratidão por todas as perguntas, sugestões, dúvidas. Não está tendo tempo de responder todos vocês. A gente está fazendo o possível e impossível para responder o tanto de informações que a gente está recebendo, o carinho de vocês, porque estamos nos tornando uma grande comunidade, e essa grande comunidade está direcionando muito amor e muito conhecimento, muita reflexão para esse momento tão delicado de aprendizado e crescimento que a vida está fazendo com que a gente empurre a gente para um novo estado de consciência, né? Então, assim, gratidão a todos aqueles que vieram antes de mim, que me proporcionaram esse movimento maravilhoso, desse encontro maravilhoso com você, Renata, com cada um de nós. Amém. A todos aqueles que estão a serviço do meu sistema, contribuindo para que eu possa ser um ser humano melhor, mais amoroso. A todos os meus queridos amigos e aqueles que se acham que são meus inimigos, um beijo no coração de vocês. Eu amo vocês, respeito a sua escolha, e tá tudo certo, tá tudo lindo. O mais importante é que a gente possa ser feliz e que a gente possa irradiar no rosto, na energia, na alma, aquilo que é essencial. Tudo que você fizer, faça com amor, faça com dedicação, faça com excelência. Seja o que for da sua vida, busque a excelência, busque para além da excelência, né? Busque aquilo que é leve, orgânico, fluido, tá? Nada que é pesado e que gere conflito é bom. Ali está te mostrando algo, você precisa olhar para algo, tá? Mas é assim que a gente aprende diariamente. Então, assim, um beijo no coração de cada um de vocês, gratidão por tudo que vocês estão me proporcionando. Quero deixar aqui registrado mais uma vez e sempre que a gente está gerando esse movimento de autoconhecimento, mas eu sei que tem muitas famílias que perderam os seus familiares, os meus sentimentos, mas a vida é um processo contínuo, a gente tem que erguer a cabeça e compreender que cada um de nós temos um destino, e esse destino levou algumas pessoas aqui no Brasil e no mundo inteiro, e essa pandemia está mostrando para a gente algo muito maior do que a gente possa imaginar, né? Que é um despertar maior da nossa consciência coletiva para nos tornarmos mais humanizados, para que essa palavra humano tenha um significado e um sentido muito maior do que aquilo que a gente fala da boca para fora, tá? Renata, meu amor, linda, querida, gratidão por tudo, gratidão a você. E até amanhã, às 19 horas, com mais uma live de Advocacia Sistêmica com a Fabiana Quezada. Parabéns, contribuindo meu com a amigo. gente, levando muito conhecimento para todos nós, tá? Gratidão, equipe Ila. Gratidão a cada um de vocês, gratidão.